continuando falar sobre o déficit de leitura do nosso povo, do povo brasileiro, é importante destacar que há muitas iniciativas para que haja grupos de leitura, para que haja incentivo à leitura, iniciativas tanto do ponto de vista do poder público, e nisso está inserida as escolas, as secretarias de educação, de cultura, etc., quanto do ponto de vista de iniciativas de pessoas, grupos, de periferias das grandes cidades, etc. Essas iniciativas são louváveis, porque sempre é uma oportunidade de mostrar para as pessoas a importância da leitura, de bons livros, de se ler bastante e coisas que são muito boas. Mas um equipamento cultural, ou um local, ou uma instituição muito importante para a leitura, principalmente das pessoas que não podem comprar livros regularmente, ou quase nunca podem comprar livros, são as bibliotecas. As bibliotecas é um ambiente importante para o incentivo à leitura. Primeiro para, antes ainda da chegada dos materiais e livros pelos meios eletrônicos, computador, celular, etc., etc., só podia se encontrar o material escrito em algum lugar físico. E as bibliotecas foram e continuam sendo lugares de muita importância nesse desenvolvimento da leitura. Além das livrarias e dos sebos, mas as bibliotecas têm um componente importante porque não se precisa despender valor econômico para estar ali, a não ser que precise pagar. Há bibliotecas que precisam pagar uma taxa, porque também às vezes não é subsidiada e precisa comprar livros e manter, etc. Mas é sempre um local adequado para se ler e encontrar bons livros para a leitura. E aí há até pessoas que fazem biblioteca em bairros, há bibliotecas ambulantes, há iniciativas do poder público estadual, federal e municipal, há iniciativas de pessoas, de grupos filantrópicos. Isso é muito importante. Então, por conta disso, eu gostaria de falar de uma experiência minha em relação à leitura. Foi uma experiência muito importante e marcou a minha vida. Eu tinha 13 anos de idade quando eu passeava pela biblioteca municipal da minha cidade, lá em Serrolândia, no semiárido da Bahia. Então eu tinha 13 anos de idade quando encontrei o livro Helena, de Machado de Assis. E quis ler, porque eu já tinha percebido que Machado de Assis era um escritor importante para nós brasileiros, e depois eu soube que para o mundo. Machado de Assis é estudado no mundo inteiro, as suas obras são traduzidas para várias línguas e estudadas. Eu fui ler Helena e me encantei com a história de Helena e dos personagens que o Machado de Assis coloca naquele romance. Mas descobri que muita coisa eu não entendi, porque eu tinha 13 anos, tinha um vocabulário ainda que era um pouco distante do vocabulário de Machado de Assis, daquele período que ele escreveu, e também tinha um vocabulário ainda incipiente para entender um romance de Machado de Assis. E aí eu gostei da história, daquilo que eu entendi, mas eu não entendi muito bem. Eu não fiquei satisfeito. Eu
eu precisava entender algumas coisas melhor. E aí foi aí que eu tive uma ideia. Ao invés de eu ler em casa, pegar emprestado, ler em casa, como eu fiz da primeira vez, eu fui ler imediatamente a segunda vez e na biblioteca com o dicionário do lado. Então toda palavra reli e toda palavra que eu não conhecia eu fui ao dicionário. Então para mim despertou uma forma de leitura maravilhosa. Tanto que eu li do Machado de Assis vários outros trabalhos dele, vários outros romances deles, escritos dele, Dom Casmurro, com a célebre dúvida, o célebre enigma, se Capitu traiu Bentinho ou não traiu, que na minha concepção não é exatamente esse enigma que o Machado de Assis coloca, é para discutir a posição da mulher e a conquista da mulher, mesmo naquele período do Império, e algumas conquistas que as mulheres estavam tendo, e que é o mesmo tema de Helena e etc. Então, Dom Casmurro também tem essas inquietações. Uma crítica à sociedade imperial, sociedade brasileira, sociedade da corte brasileira. E daí eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, e com aquela célebre frase do narrador dizendo: dedico esse livro ao verme que vai comer a minha carne, que é de uma crueza realística, impressionante, e várias outras obras que não são nem muito conhecidas. Eu li Esaú Jacó, li A Mão e a Luva, e contos eu li O Alienista, pelo menos o que eu me lembro, O Alienista e O Sineiro da Glória, e até comecei a ler algumas peças de teatro do próprio Machado de Assis. Bem, por conta de que havia essa biblioteca, eu me transportei para um conhecimento de uma crítica à sociedade brasileira e entrei no universo de um autor indispensável que a gente conheça, que é o Machado de Assis. Então eu, na verdade, eu encontrei esse livro agora, que é o mesmo romance, Helena, que eu li quando eu era bem novinho. Bem, não é a mesma edição, mas preserva a forma como Machado de Assis escreveu. Isso me fez lembrar toda essa saga da leitura. E tem um trecho aqui que eu não me esqueço, porque foi um momento em que eu disse: poxa, que palavra é essa? E no segundo parágrafo, ele começa o romance e ele diz o seguinte: se nenhuma saudade partidária, desculpem, ele está contando do enterro de um comendador, e aí ele diz: se nenhuma saudade partidária lhe deitou a última pá de terra, matrona houve, e não só uma, que viu ir a enterrar com ele a melhor página de sua mocidade. Eu não sabia o que era matrona, me deparei com essa palavra e fiquei sem saber. Só depois que eu reli com um dicionário do lado foi que eu fui saber que matrona é uma senhora já que já tem seus filhos, uma senhora de meia idade, uma senhora que já é alguém que é mãe de família, que coordena sua casa, etc. Então aqui ele está dizendo que o comendador deixou muitas lembranças de mocidade,
em algumas senhoras que depois se casaram com outra pessoa, etc. E no enterro dele, isso aí foi lembrado. Então, assim, entre outras palavras, muitas palavras que o Machado de Assis usa e que ele usando dessa forma bonita, escrevendo dessa forma bonita, porque, por exemplo, ele diz matrona ouve. Eu fiquei encantado com a forma como ele diz matrona ouve, porque a gente sempre ouvia, sempre ouve, de um modo geral, ouve isso, ouve aquilo, a gente nunca disse tal coisa ouve. E a forma como ele escreveu, achei muito bonita. Enriquece, sei lá, enriquece a alma, enriquece o espírito, enriquece a forma de a gente ver a vida, da gente ver as pessoas, a sociedade. É importante a leitura. Então, é mais um testemunho de como a leitura é muito